A Mundi Ambiental é uma empresa que ela começou bem pequena aqui em Goiás, há 15 anos atrás, com uma ideia inovadora de coleta de resíduos em restaurantes. Então nós fomos trabalhar no óleo reciclado, lá na época, uma demanda forte em Goiânia disso, e nós tínhamos o destino para esse produto. Então esse foi o motivo do começo do trabalho, foi ao contrário, foi do final para o início. Começamos lá atrás com uma motinha, faz parte da história, com uma ideia de coletar óleo. E hoje, 15 anos depois, nós chegamos aí ao volume de 10 milhões de quilos coletados em 2024. A primeira coleta da Mundi, ela foi coletada em cima de uma moto. Em cima do tanque da moto, 20 litros de óleo. Aí depois já arrumei uma carretinha. A carretinha conseguia coletar 300 litros por dia. E foi um processo de formiguinha. A empresa começou com a moto, e aí daí 8 meses depois que a gente começou esse trabalho, eu conheci o Sérgio Murilo, ele me apresentou o projeto, daí 30 dias a gente já começou o trabalho, há 15 anos atrás. Já chegou, veio de eu puxar 600 litros por dia de moto. Quando eu parei de puxar nela, no mês eu estava coletando 12 mil, 13 mil por mês. Que começou dessa moto, que carregava 200 litros, hoje a gente coleta, se a gente colocar tudo dentro de uma caixa, a gente coleta 30 mil litros dia. A Mundi é simples e funcional. Tudo que a gente faz é com simplicidade, mas precisa funcionar e atender o cliente. Hoje a Mundi é uma empresa especializada 100% em coleta de óleo, o óleo de fritura usado, hoje sendo falado aí já no Brasil e no mundo como UCO. Então nós temos aí bares, restaurantes, indústrias, né, que geram esse tipo de resíduo, e nós, como uma empresa, fazemos a coleta desse trabalho, trazemos esse material para a nossa unidade industrial, fazemos o processamento e levamos esse produto para um novo mercado, que no caso é o biodiesel. E a Mundi atende vários segmentos, desde uma residência que a gente vai lá coletar uma garrafa de 2 litros de óleo, até uma empresa que gera 10, 20 mil litros semanal ou diário. Temos todos os tipos de documento, licenciamento para o gerador. Então, assim, o gerador desse resíduo precisa dar uma destinação ambientalmente correta. Nós somos a empresa que fazemos esse trabalho e garantimos, né, essa destinação ambientalmente correta, fomentamos esse mercado, pois isso gera, né, uma receita ali para esse comércio. Tudo que a gente coleta, a gente paga. Tá? A gente paga, a gente deixa um recibo, porque nós precisamos dessa rastreabilidade. Desde 1 litro a 1000 litros, nós precisamos desse rastreio. A gente tem como um valor nosso aqui, desde sempre, a gente tem que ser justo. Então, justo se a gente vende o produto, se a gente coloca um valor nele, nada mais justo do que eu pagar um valor também para quem está gerando esse produto. Nós começamos na cidade de Goiânia, Goiás. Hoje nós atendemos todo o estado de Goiás, nós atendemos o Triângulo Mineiro, todo o estado do Mato Grosso, atendemos Santa Catarina e também no Pará. Olha, a operação específica de Santa Catarina, hoje nós somos lá 14 colaboradores ao todo. A gente coleta todo o litoral catarinense, né, do início ao fim do litoral catarinense. Hoje lá a gente atende 55 municípios. Hoje nossa operação lá a gente trabalhando com 10 funcionários, 4 na região de Cuiabá e Varja Grande lá, fazendo essa região em geral. E eu tenho uma base também que eu tomo conta que fica em Rondonópolis. Nós atuamos no Triângulo Mineiro, no Pontal, Triângulo e Alto Paranaíba. Atuamos ali com coletas diárias, hoje com 4 veículos de coleta, com 6 colaboradores. Coletamos, armazenamos na unidade que fica em Uberlândia, Minas Gerais. E lá nós fazemos todo o processo, né, da filtragem, armazenamento e depois transferimos para cá. Temos mais de 30 veículos próprios realizando coletas diariamente nesses pontos. São mais de 50 colaboradores diretos e nós temos um fluxo de aproximadamente 5 mil coletas por mês, que gera um montante de aproximadamente 800 toneladas desse resíduo, que hoje é tirado dos comércios, das indústrias, trazido para a nossa unidade industrial. Nós trabalhamos e nós estamos focados em 2025 para novas praças a gente abrir como se fosse uma franquia. Então que a gente sofra menos do que a gente sofreu para abrir os outros 3 estados. Então esses 2 estados a gente quer chegar lá agora com um manual. A pessoa que a gente precisa é assim, assim, assim. O veículo a gente já sabe que é esse. O tambor que a gente usa é esse. O tipo de negociação que a gente usa é esse. E a gente leve isso e que a gente tenha um desafio sempre grande, mas que com mais facilidade ou menos dificuldade a gente consiga
tocar isso daí, essa é a ideia. A partir do momento que esse produto chega na nossa empresa, né, a gente faz a descarga ali dos tambores, né, passamos por um processo de pesagem, por um processo de uma primeira identificação de impurezas, de umidade e também da separação daquela primeira matéria orgânica, né, que passa ali por uma peneira, coisa bem simples. Posterior é feito o processo industrial, então a gente leva esse produto para os tanques, né, onde é feito ali o processo de aquecimento. Posteriormente fazemos também a decantação. 1 litro de óleo, ele polui 1 milhão de litros de água no meio ambiente. Então, 1 litro de óleo que a gente coleta, a gente está evitando essa poluição. Se a gente pegar esses 10 milhões de litros coletados no ano, a gente tem uma infinidade de litros de água aí que deixaram de ser poluídas aí Brasil afora. No passado, esse resíduo era um problema para o comerciante, não tinha muito o que fazer com ele. Então, empresas como a nossa começou a fazer esse trabalho, né? Hoje, nós temos uma realidade diferente. Hoje, isso gera uma receita para o comerciante. Hoje, a gente vende todo esse produto para o biocombustível, para o biodiesel. E agora, estamos começando uma nova etapa, que é a exportação desse produto também, para a fabricação de biocombustível em outros países. Então, hoje nós temos, né, um certificado, que é um certificado internacional de sustentabilidade de carbono, então que nos permite, né, exportar produtos que são de processamento para reciclagem. Esse é a primeira exportação nossa de óleo reciclado para a Europa e a primeira empresa no Brasil que está fazendo isso hoje. Quando a gente vai falar de história disso daqui, é muito legal, né? De fazer parte disso aqui tudo se a gente começa a pensar demais, a gente emociona, porque a gente nasceu aqui. Falando de mim, assim, há 15 anos, né, eu não tenho, assim, eu só tenho a agradecer. Isso aí é a gratidão, isso eu levo comigo, gratidão. Me sinto muito honrado de fazer parte da história de uma empresa tão querida no mercado, com uma história tão bonita como a Amundi Ambiental. Eu fico muito orgulhoso assim, de ver assim, que eu comecei de baixo, né? Comecei lavando os galão lá embaixo, fui crescendo na empresa pouco a pouco, assim. Então, isso para mim assim, é bastante gratificante, né? Hoje é um sentimento até inexplicável, né? Porque nós viemos no intuito desse projeto, de ver as coisas acontecendo, de ver o processo crescendo. E hoje ver que isso está se tornando uma realidade é muito bom. Porque nós entendemos que estamos no caminho correto, está mirando, né, no alvo certo, e poder fazer parte desse crescimento, dessa nova fase da história da empresa é muito importante para nós. É muito bom, muito gratificante ver, né, que de uma carretinha de uma moto, né, aonde chegou a Amundi, né, aonde chegou a Amundi hoje, e o céu é o limite, né? E hoje eu tenho o maior prazer de falar que a Amundi fez a diferença na minha vida. Então aqui nós somos loucos por pessoa, o que a gente puder fazer para estar junto com o pessoal, para estar mostrando para eles que a gente valoriza, que a gente quer estar junto com eles. Acho que cuidar das pessoas e ter um valor e ter uma cultura forte, o resultado vem.